Olá, tudo bem? O Chega Mais Perto de hoje é direto do Estudo Central e tem um recado de Deus para o seu coração. Quem é o cabeça da sua casa? Quem é o cabeça da sua vida? Quem é a supremacia do seu coração? Pastor Osmar, o supremo é o homem? É o líder religioso? É o sistema papal? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça de nossa vida financeira também? Quem é o cabeça daqueles que governam o lar? O pai, a mãe? Será que é o adolescente? O que é que a Bíblia revela sobre isso, Luiz? O que é ser cabeça? Uau! Você quer saber a resposta para essa pergunta e para outras perguntas? Então é o seguinte, se prepare, porque esta semana você vai ter a resposta para estas e para outras perguntas. Eu espero por você. Olá, amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Estudo Central. Eu creio que você está acompanhando a gente desde o começo, né? Tá? Você já é inscrito em nosso canal? Está aí há tanto tempo e não se inscreveu? Inscreva-se no canal, ative o sininho e também compartilhe esse link com mais pessoas. Essa é uma edição especialíssima do Estudo Central, né? Nós estamos aqui com a participação especial em todos os blocos, em todos os módulos, do evangelista internacional Luiz Gonçalves. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo pastor Osmar. Um prazer estar aqui do seu lado no Estudo Central. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos. O tema de hoje é um tema espetacular. Prepare o seu coração. Prepara seu coração. Prepara seu coração porque Deus tem maravilhas. Então, é um dos temas mais fantásticos de nosso trimestre, hein? Coisas maravilhosas. E aqui eu quero mandar aquele abraço caloroso para quem está conectado conosco, Rui da Silva Ferreira mandou uma mensagem para a gente. Ele mora em Manaus, Amazonas. Tem muita gente boa aí em Manaus. Tem o Antônio, né? Tem a Tânia, tem o Matheus, a Maitê, tem o Gabriel, tem o Luquinha, né? Tem a Priscila, tem o Albert, tem a Ieda, tem o Marivaldo, né? Manaus, muita gente boa. Morei em Manaus 1 ano. Lorival Filho está em Salvador, terra boa. Salvador é uma terra boa. Ficou melhor que ser um pessoal de lá, está por aqui por Sorocaba, mas terra boa. Salvador, Bahia, tem gente aí conectado também aí, Luiz? Com certeza, muitas pessoas conectadas. Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal de Cuiabá, no Mato Grosso, que tem gente conectada em Cuiabá, e também para o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Várias famílias dessas duas cidades que eu mencionei, desses dois estados, que acompanham o Estudo Central, pessoal do Centro-Oeste do Brasil conectado conosco. Um abraço para todos vocês e muito obrigado, Deus abençoe muito. Amém. Se você está pela primeira vez conectado conosco e não sabe qual é a base do nosso estudo, está aqui, ó. É esse livrinho aqui que a gente recebe uma vez por trimestre, Manual da Escola Sabatina. E o tema geral está aqui, ó, Crescendo, ou Cristo em Filipenses e Colossenses. Você pode entrar no site da CPB e fazer o seu pedido. Você vai receber em assinatura durante o ano todo, os 3 trimestres. Estamos no primeiro trimestre, esse é o tema geral, e já estamos na lição número 8, Luiz. Passa rápido, olha só, né? Passa rápido. A supremacia de Cristo. E antes de nós fazermos a leitura do verso para memorizar, que está em Colossenses, você pode nos dirigir em oração? Sim, Senhor, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos estudar a Tua Palavra, tendo a lição da Escola Sabatina como base. Que o Senhor nos ilumine, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele quem? É só ele, Jesus Cristo. Jesus é só Cristo. Ele. A supremacia é de Cristo. A supremacia não é do pastor, não é do bispo, não é do Papa, não é do João, não é da Maria, não é do Luiz, não é do Osmar. A supremacia é de Cristo, meu amigo. E a gente tinha algumas dúvidas desde a Idade Média, né? Mas agora o Vaticano reconheceu
que Cristo é soberano, não Maria, né? Que coisa interessante. A supremacia é de Cristo. É de Cristo, né? Então já é um senso comum entre católicos e protestantes. Olha que coisa. Que tremendo. E o que me chama muito a atenção nesse texto que você mencionou é quando ele usa o termo a imagem do Deus invisível no domingo, na lição de domingo. Jesus falou assim, pastor Osmar, quem vê a mim vê o Pai. Como é que é isso, pastor Osmar? O Deus que era invisível para Israel, porque a gente não pode ver Deus, né? Se a gente fizer uma ligação direta aqui para Deus e aparecer de vídeo, a gente morre na hora, né? Moisés não pôde ver Deus, né? Aí o que é que Deus faz? Ele veio se revelar. E olha que incrível, imagem do Deus invisível. Se ele é invisível, como é que eu tenho a imagem dele? Né? Ele veio se revelar na pessoa do seu Filho amado, porque a imagem dele, a lição vai falar sobre espelho, a lição vai falar sobre fotografia, a lição vai falar sobre uma escultura, tudo isso pode revelar, mas não como um ser humano. Assim como as tábuas da lei mostravam o caráter desse Deus invisível, mas não podiam dar justiça, Jesus veio se revestir de humanidade. E aí a gente tinha dúvidas, né, sobre o Deus do Antigo Testamento, parece que a imagem é distorcida e o Deus do Novo Testamento é melhor, mas Jesus disse, quem vê o Pai vê a mim. Claro, e a lição já fala assim, ó, o conceito bíblico de imagem, embora às vezes se refira a essas representações limitadas que você citou, pastor Osmar, aponta para algo muito mais profundo e abrangente. Quer dizer, quando a Bíblia fala de imagem, ela não está falando de imagem nesse conceito limitado humano. É algo mais profundo, que a gente vai trabalhar a partir de agora esse assunto. E aí você tem a criação base, que são os animais, e a coroa da criação, que era o ser humano. Os animais não representam da imagem perfeita de um Deus que pensa, de um Deus que ama, de um Deus que decide. Né? Olha que coisa maravilhosa. Então nós somos criados, vai dizer a lição, parecidos com Deus, mas fomos danificados, né? Com certeza, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado manchou isso, mas aí entra em ação o nosso querido Salvador, Cristo Jesus. Quando ele entra em ação, ele entra para resolver tudo isso, ele entra para responder essas perguntas, ele entra para trazer a cura para as nossas feridas e ele entra para nos resgatar da maldição que o pecado nos trouxe. Se você pegar aqui, por exemplo, na pergunta do número 3, do número 2, no comentário seguinte, fala assim, Jesus descreveu sua relação com o Pai, com Deus, o Pai, de várias maneiras. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai senão por mim, quem vê a mim vê o Pai. Ele também toma posse da frase, eu sou, curtinha. Que está lá em Êxodo. Eu sou, Deus se refere, eu sou Moisés, eu sou, e ele vai dizer, eu sou também. Então ele já vai apresentando o tema que a gente vai trabalhar na segunda-feira. Que contraste, né, com Satanás? Totalmente. Satanás lutou para ser maior do que Deus, e Deus veio para ser humano, para salvar. Que coisa maravilhosa, hein? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que trocou de lugar com você na cruz do Calvário, que encarnou para que a graça fosse acessível a você, olha que coisa linda. É a lição de hoje, você não sai daí, porque segunda-feira já promete, o primogênito de toda a criação. Pastor, antes de passar para esse detalhe, me permita voltar um pouquinho só, porque quando você vai lá em Êxodo, quando Moisés fala assim, Senhor, quando eu for ao Egito para tirar o povo e perguntarem em nome de quem estou fazendo isso, eu digo o quê? Qual o nome do Senhor? E aí Deus fala, o meu nome é Eu Sou. Então Moisés vai lá em nome do Eu Sou. Quando você tem o termo Eu Sou não é um nome para nós brasileiros. Ninguém se chama Eu Sou. Mas Deus disse, meu nome é Eu Sou. Eu Sou é um nome tão profundo, tão complexo, que a gente não tem capacidade de entender 100%. Então, quando Jesus veio aqui à Terra, Jesus falou assim, eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simples. E aí Jesus começa dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E aí Jesus começa a falar de uma maneira que a gente começa a entender o que lá Moisés teve dificuldade de entender. Então, você tem razão, pastor, quando você fez a introdução dizendo assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. E Moisés está saindo do deserto, do Egito,
E ele vai se encontrar com Deus depois de 40 anos. Ele está acostumado com 2.000 deuses. A gente não pode esquecer que ele passou 40 anos no Egito com um panteão de 2.000 deuses, 2.000 imagens. Quando ele chega, que ele vê aquela sarça, ele diz assim, é mais um Deus que está se manifestando. Não, só tem um. Não preciso dizer meu nome para você, porque eu sou único. Então Jesus diz, eu sou o único pão, eu sou a única água, eu sou a única vida, eu sou a única porta, eu sou, que coisa linda. E eu sou o primogênito. E eu sou o primogênito, e aí? Mas um dia, 2 pessoas bateram em minha casa, 2 missionários bateram em minha porta, e começamos a conversar, e eles disseram, não, mas Jesus, ele é um Deus menor, ele foi criado. Você já ouviu falar nisso? Já, muitas vezes. Baseados aqui em Colossenses 1, 15 a 17. As pessoas falaram para você e já falaram para mim também que Jesus é criatura. E essas pessoas não entenderam a Bíblia ou nem estudaram a Bíblia, porque se você for analisar aqui os textos que nós podemos mencionar agora, por exemplo, Jesus é mencionado como sendo o primogênito de toda a criação. No Novo Testamento, o termo primogênito geralmente se refere a Jesus, incluindo 2 ocorrências em Colossenses. No entanto, mesmo quando usado para outras pessoas, o termo não indica necessariamente o primeiro filho em ordem cronológica. O conceito bíblico de primogênito, pastor Osmar, enfatiza o relacionamento especial entre o filho e o seu pai, independentemente da ordem do nascimento. Aí você tem Isaac, que não era o primeiro. José, também. Jacó, que vai nascer grudado no calcanhar. Então veja, esse relacionamento é que dá importância ao filho escolhido pelo pai. E Jacó é interessante porque Jacó, quando pega Efraim e Manassés para abençoar, já morrendo, ele cruza as mãos. E o mais velho não é o primogênito. Que coisa interessante. No caso de Jacó e Esaú, mesma coisa. Exatamente. Né? Mas pastor, aqui no finalzinho do parágrafo de segunda-feira, fala assim, nesse contexto, o termo primogênito transmite a ideia de supremacia, ou seja, o primeiro em importância. Em importância. E João 1 vai dizer, no princípio era o verbo. Pronto. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o primeiro. E para evitar mal entendido, escuta aí, meu amigo, atenção, para evitar mal entendidos, Paulo escreveu que Jesus existia antes de todas as coisas. O termo grego, antes, pode indicar posição. Ou seja, Jesus existia antes de tudo isso. Deu para você entender ou não? Então vamos lá. Quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Jesus. Quem apareceu para Moisés na sarça? Foi Jesus. Quem foi que apareceu para Abraão? Foi Jesus. Sabe o que Jesus falou para o povo aqui na terra? Ele falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Rapaz, tremendo, né, pastor? Que coisa maravilhosa, hein? Antes que Abraão, pai de vocês, existisse, eu sou. Eu sou. Eu sou, quer dizer, eu existo. Eu existo. O mesmo eu sou. O grande eu sou. Essa lição promete, hein? E ela está chegando na metade. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Se você não tem o livrinho, faça a sua inscrição. Muito bem. E aí a lição vai continuar entre o relacionamento de Deus com sua igreja, a liderança, a cabeça. O termo cabeça, Luiz, é frequentemente usado como figura de linguagem para se referir a uma posição de liderança. E Cristo assume isso no Novo Testamento. Eu sou a cabeça. Claro, e a igreja é o corpo. Jesus é a cabeça da igreja. Mas não só da igreja. Jesus é a cabeça geral. Veja só, pastor, aqui nós temos 7 citações muito curiosas para mostrar o seguinte... o termo cabeça é utilizado em alguns versos. Escuta aí, você que está em casa, pega a tua lição, chega mais perto e vamos analisar. Eu vou ler, porque são frases curtas. Eu leio o número 1, o pastor lê o número 2 e a gente vai lendo aqui, tá legal? Olha só o número 1. Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo. E já o 2 vai estar em Números 31, 26. Os cabeças das casas dos pais das congregações, ou seja, os líderes. Aqui é a palavra cabeça. E o item 3 fala que Deus colocaria Israel por cabeça e não por cauda. Olha só, o 4, a capital da Síria é Damasco e o cabeça de Damasco é Rezim.
Pronto. E o número 5, os filhos de Judá e os filhos de Israel constituirão sobre si uma só cabeça. Olha que coisa, os 6, escutem agora isso, governantes, literalmente cabeças, da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. E para fechar com chave de ouro, Cristo é o cabeça de todo homem, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é quem lidera, é quem coordena, é quem administra todas as coisas. Então, quando a Bíblia fala em Apocalipse 7 que Deus está segurando os ventos, significa que Deus está no controle. Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça, ele está no controle. Deu para você entender? Quem está no controle não é o político, não é o Satanás, não são os ricos, não são os pobres, não é o Vaticano, não são os Illuminatis, não são os Estados Unidos, não são os países da Europa. Quem está no controle não são esses homens capazes financeiramente falando. Quem está no controle, quem é o cabeça, quem dirige, quem decide, quem mostra o caminho é Cristo, o cabeça da igreja, o cabeça de cada um de nós, o nosso irmão mais velho, nosso Salvador, o primogênito, o grande eu sou, pastor. E se ele for o cabeça do pai, o cabeça do filho, o cabeça do pastor, da liderança da igreja, imagina os caminhos que nós vamos seguir, porque é a cabeça que governa todo o corpo. Talvez nós estejamos vivendo uma vida difícil, com maus hábitos, com vícios, porque a gente está tentando governar a nosso próprio corpo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que lição maravilhosa, hein, Luiz? Tremendaça. Olha só, assim como o corpo não pode, assim vai terminar a lição de terça-feira, viver sem a cabeça, perder ou danificar uma parte do corpo pode tornar a vida muito mais difícil. Muitas vezes só percebemos a importância de algo quando perdemos o casamento, a saúde, a fé. Então, se Cristo estiver governando o meu corpo, esse meu corpo vai ser saudável, esse corpo vai ser honesto, esse corpo vai ser para a glória do nome dele. Quando a gente vai para o Apocalipse, lá fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Princípio. Pastor Osmar, princípio? Quarta-feira trata sobre isso, né? Princípio, né? Aí você vai lá para o hebraico, no princípio, né? Princípio, e o termo grego ali é reshit, né? Reshit, no princípio. Que tem a ver com cabeça também. Que tem a ver com cabeça, que remete a João 1, no princípio. Olha que coisa maravilhosa. Então, quem estava no princípio, aí Colossenses já vai dizer, quem estava no princípio, criando todas as coisas, foi através do seu Filho, o primeiro, que Deus criou todas as coisas. E não só criou, como administra todas as coisas. E Jesus não só está na criação, como ele está na recriação. Exatamente. Ou seja, a segunda criação. Quando ele morre na cruz. E aí você tem também, até quando Deus diz assim, eu vou julgar a terra. Mas a Bíblia diz, Deus a ninguém julga, mas deu a esse filho toda a autoridade para julgar. Olha a importância, é por isso que Satanás, Luiz e meu amigo, quer acabar com a autoridade de Cristo. Porque se ele acabar com a autoridade de Cristo, você banalizar Cristo em sua vida, como no carnaval a gente tem visto, como em piadas, humoristas têm feito isso, músicas, etc. Sem Cristo nós não somos nada. A lição vai terminar assim, eu estou dando aqui já um spoiler do último dia da lição aqui, né? Que é a quinta-feira. Então, no princípio, ele estava lá. Ele é o Criador. Veja que Paulo está dizendo, olha, vocês estão negando e sobrepujando alguém que não é um mero homem que andou aqui na terra. Nós vimos a glória, diz João, né? Glória como unigênito do Pai. E Jesus, ele é, pastor, o primogênito da criação e é o primogênito também dentre os mortos, né? E esse assunto é um assunto profundo. A gente estava aqui no meio tu quer entrar nesse assunto? Nos bastidores, né? Tu quer entrar nesse assunto? Quem morreu primeiro? Moisés não morreu. Elias morreu? Moisés morreu. Foi o primeiro. Né? Caim também morreu. Caim morreu? Moisés também morreu. Abel morreu. Adão viveu 930 anos. E também morreu. Tem muita gente antes. O primeiro a morrer nessa terra foi Abel. Mas como é que a Bíblia chega e diz assim? Não. Ele é o primogênito dos mortos. Porque o que a gente tem que entender é que o Cordeiro de Deus, você tem que prestar muita atenção nisso para você não ficar confuso, nem a mente entrar em parafuso. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo.
Então, quando ele criou a você e sabia que você ia fazer as escolhas que fez, ele diz, eu morro no lugar dele. E como Deus não muda e não mente, a palavra dele vale. Foi assim que ele ressuscitou Moisés, no livro de Judas. Satanás brigou, não, eu vou morrer, não disse que ia morrer? Então olha que coisa linda, que tema maravilhoso. E eu vou assinar embaixo com Apocalipse 13, verso 8. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, primeiro foi ele, porque a possibilidade da morte existiu. E tem gente que fala assim, mas vem cá, ele morreu desde a fundação do mundo? Mas não estou entendendo. É simples. Vai para Gênesis 3 e você vai ver lá que quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram roupas de folhas de árvores. 3:21, né? E aí, exato, aí Jesus chega e trabalha com eles, e aí tira aquela roupa deles, mata um cordeiro. Uhum. Ali está. Aí está o cordeiro. Porque você não vai aí tirar, está. Você não vai tirar a pele então, de árvore. E quem é esse cordeiro? É o próprio Cristo. Por isso. Já apresentou então, a solução aí está, imediatamente ali, após o pecado. Antes de qualquer um, ele morreu ali. Então você percebe que você não precisa se desesperar? A solução já está aí. É o Cordeiro, amigo. Então, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Cristo é o princípio. E antes que você sofresse, e até se você tiver que passar pela morte, se você perder um filho, se você perder um marido, saiba, Cristo morreu primeiro. Amém. Cristo te amou e disse assim, ele vai pecar e eu vou morrer no lugar dele. Que coisa maravilhosa. Amém. A gente podia falar sobre isso aqui a noite toda, o dia todo, a tarde toda, a semana inteira, mas precisamos terminar. Antes de ir para quinta-feira, pastor, deixa eu pegar o finalzinho da quarta, que fala assim, número um, ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. Olha que coisa linda. Está com 2 aí? Vai no 2. 2 assim, ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. E 3, ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. Ele é o cabeça da igreja e da nova criação. Ele é o iniciador da criação e da nova criação. Da cabeça e do corpo, eu li errado aqui. Sim. Aí você tem aqui, 6. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que confiam nele como Salvador. E número 7, Jesus sempre existiu. Olha aí, Jesus sempre existiu. Mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade e da igreja. E aí, nós vamos terminar agora com tudo que ele fez, se tornando o primeiro, o princípio, preparando tudo, na plenitude dos tempos, diz a Bíblia, Deus enviou seu Filho, e o Filho veio a esse mundo reconciliar com ele todas as coisas. Isso é demais. Isso é demais. Paulo utilizou uma expressão grega fascinante para concluir sua descrição sobre Jesus. Em Colossenses 1,19, ele escreveu que foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse em Cristo. Mas qual é o significado do termo plenitude nesse contexto? Essa plenitude vai envolver aqui, vários aspectos. Aí a lição vai trazer. Se você não marcou, marca aí para você discutir na sua classe aí. Olha só. O mais importante, porém, é que essa plenitude revela sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por meio do método mais inimaginável, a cruz. O diabo, ele pensava que ele era sábio, que ele era esperto, mas ele não sabia do amor e da graça e da misericórdia de Deus. Quando ele viu Jesus ali na manjedoura nascendo, os pastores vieram adorar, vieram magos, anjos, mas Lúcifer temeu e disse, não, Deus é capaz de encarnar para me salvar, ou para salvar a humanidade, de dar a vida, e aí vai para a cruz mesmo, ele vai morrer, aí na tentação o que é que ele diz? Você não precisa ir para a cruz. E ele agora passa a investir tudo para que Jesus desista da cruz. Mas exatamente. Jesus não desistiu da cruz. Porque o plano de Jesus era reconciliar todas as coisas. E na cruz, Jesus nos comprou, Jesus derrotou o inimigo e Jesus garantiu a nossa cidadania celestial. Na cruz. Na cruz, Jesus garante a nossa salvação. Se você observar aqui, a lição vem mencionando aqui, lá no penúltimo parágrafo da quinta-feira, ele fala assim, a única maneira de derrotar o pecado para sempre e restaurar todas as coisas
está resumida nessa gloriosa verdade: Deus amou. Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus foi tão grande que fez com que Jesus viesse aqui, morrer na cruz, pagasse a nossa dívida, pagasse o nosso resgate, derrotasse o sequestrador, derrotasse o mal. Ele já venceu, já derrotou, já te comprou, já garantiu a sua e a minha salvação. Ele reconciliou o mundo, as pessoas com Deus, e derrotou Satanás, e derrotou o inimigo, né, pastor? E Paulo vai fechar dizendo, em outros livros, ele vai dizer assim: também nos deu o ministério da reconciliação. Eu não sei com quem nós estamos falando hoje, Luiz, mas é possível estarmos conversando com alguém aqui que está longe da igreja, brigou com a igreja, está magoado, está chateado, precisa se reconciliar. Alguém que saiu de casa para não voltar e não voltou. E talvez aí montado em seu orgulho você diga: não, eu preciso me reconciliar. Eu preciso me reconciliar com meu pai. Eu preciso me reconciliar com meu amigo. Eu preciso reconciliar com Deus. E ter a coragem de dobrar o joelho onde você está e dizer: Senhor, eu não gostei disso. Fale com Ele, converse com Ele. Porque Deus tem um projeto maravilhoso. A morte do filho dele não será em vão na sua vida. Ele veio, ele ocupou o seu lugar, ele vestiu sua roupa, ele calçou o seu sapato, ele comeu a sua comida, ele andou pelos caminhos que você andou, ele foi tentado em todas as coisas, ele não negou a cruz, ele morreu de braços abertos, esperando você, e chegou o momento da reconciliação. Luiz, quais são os seus últimos comentários acerca dessa lição e nós vamos orar? Sim, pastor, eu faço os últimos comentários e você faz a oração final para a gente, por favor. Meu amigo e minha amiga, entendeu, né? Esse é um assunto palpitante. Nós ficamos aqui vibrando o tempo todo, sentindo a presença de Deus aqui. Ele quer ser supremo na sua vida. Ele quer ser o cabeça da sua vida, o líder do seu coração, da sua casa, da sua família. Coloque Jesus no início e Ele vai te dar a vitória no final. Comece o dia com Ele e você terminará o dia vitorioso. Prepare-se, porque Jesus criou todas as coisas, morreu na cruz e nos resgatou do pecado, hoje intercede por nós e em breve voltará para nos buscar. A volta dele está muito próxima e você precisa se preparar. Mas antes que Ele volte, você tem que voltar para Ele. Se você já é membro da Igreja Adventista, renove a sua fé e pega firme. Se você está afastado dos caminhos de Deus, volta para Jesus, hoje. E se você ainda não se entregou, se entregue a Jesus agora mesmo. Vá à escola sabatina, vá a uma igreja adventista do sétimo dia. Se você mora em Sorocaba e região, venha para a igreja central e você vai ser bem recebido, bem acolhido e vai ter um encontro com o grande Eu Sou. Pastor Osmar. Ficou claro para você, não ficou? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor amou primeiro. Muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho. Muito obrigado porque o seu amor nunca se esfria. Muito obrigado porque o Senhor está sempre pronto a nos receber de volta e nós queremos voltar. Nos ajude a colocar em prática todo este conhecimento. Continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito obrigado, Luiz. E muito obrigado você que esteve conosco aí nesse episódio. Mas tem mais por vir aí, hein? Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá.